Obrigada, deixa eu só me ajeitar, vou colocar aqui, né? Porque senão eu sou daquelas que passa do horário. Pronto, já botei. Vou orar, fecha o olhinho, pode ser? Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por essa noite. Obrigada pelo seu Santo Espírito nesse lugar, Pai. Obrigada, meu Senhor, por você usando a minha boca. A palavra é sua, o poder é seu, tudo é seu, Pai. E nós te louvamos por luz e esclarecimento nos nossos corações. A palavra, ela não é nova no sentido de que os versículos são novos, mas a inspiração, a unção que vem de ti, Pai, você pode pegar as mesmas coisas e fazer coisas diferentes, ajustes no nosso coração. Eu te louvo e coloco por terra todo cansaço, toda distração, toda dor nesse lugar. Nada vai roubar a semente da sua palavra implantada nos nossos corações. Eu te louvo por aqueles também que estão em casa, Senhor, recebendo essa semente da palavra e fazendo frutificar, Senhor. Aqueles que ainda vão ouvir esta palavra, Pai. O resultado dela sendo o mesmo, Pai, para a glória do teu nome. Enquanto nós estamos nesse lugar, você é aquele que guarda tudo que é nosso. Nós te louvamos porque você tem nos livrado das mãos de Satanás, do intento do maligno. Você tem nos livrado de homens maus e sanguinários. E nós rendemos toda a honra, toda a glória a ti, Senhor. Obrigada porque tudo que é nosso está guardado debaixo do seu esconderijo. Em nome de Jesus, amém? Oh, aleluia, o Senhor é bom. Será que os meninos já botaram o título da minha mensagem? Olha, tem alguém aqui que é expert nesse assunto, mas eu vou nadar aqui nas águas dele, né? Da palavra, né? Mas é o meu pastor, ele ministra essa matéria, ele gosta de falar sobre fé. Mas, pastor, eu vou aqui nadar, tá? O Senhor vai me dar graça para falar algumas coisas que ele domina tão bem. Mas o Senhor é bom e todos aqui podem falar da palavra, amém? Querido, o tema desta noite é: qual é a medida da sua fé? Não precisa você vir me dizer, você mesmo vai analisar, você mesmo vai ver, você vai se localizar. Onde você está, como você tem vivido, se ela está pequena, se ela está grande, o que é que você pode fazer com essa fé? Amém? Então, guarda esse título aí. Você pode passar o próximo slide, eu não vou só ficar passando slide, mas eu pedi algumas imagens para os meninos aqui. E essa eu quero ler também com vocês. Pode passar, por favor? O próximo? Pronto. Só para dar uma base no que nós vamos falar nessa noite, nós vamos correr um pouco nas escrituras. Mas eu queria começar por aqui. Mas o meu justo, ele viverá pelo quê, irmãos? Oh, glória! E se retroceder, não me agradarei dele. Hebreus 10, 38. E lá em 2 Coríntios 5, 7 diz: visto que andamos por e não pelo que vemos. E aí o meu my husband, ele me ajuda aqui nas imagens, né, nas figuras, e eu gostei demais, porque está esse homem aí, né, do lado, o abismo, o outro lado, uma montanha. É bem pertinente para o que a gente quer falar nessa noite. Ou seja, os seus olhos têm que estar aonde, irmão? Eles precisam estar naquele que é o autor e consumador da sua fé. Por que será que isso aqui não representa o mundo que nós vivemos hoje, não é? Meu Deus do céu. Então o justo tem que viver pelo quê? Pela fé, querido. Não há outra maneira da gente viver nesta terra a não ser pela fé. Principalmente os filhos de Deus. E é um assunto, querido, que nunca deve ser cansativo de ser falado sobre na igreja. Porque a Bíblia vai dizer que o justo vive pela fé. Sobre tudo que nós temos, sobre tudo que nós vivemos, possuímos, nós precisamos andar em fé. Uma pessoa muito pobre, ela precisa andar em fé, para ela chegar no céu. Porque se ela não tiver cuidado, ela pode perder a salvação dela. Porque é tanta pressão, é tanta coisa que tira a pessoa do foco se ela pensar: Deus não me ama, olha aqui essa desgraça.
não tem comida para comer, eu sou salvo, eu aceitei Jesus, mas a minha vida não sai disso aqui, sim ou não? Se a pessoa for muito pobre e tiver Jesus, ela tem a salvação, mas se ela não guardar, ela pode perder a salvação. E uma pessoa muito rica, do mesmo jeito. Ela pode desfrutar de tanta coisa, e dizer que o Deus dela é tão bom, que ela pode esquecer do Deus que ela tinha. Porque Paulo disse, diga aos ricos do presente século. Quem eram os ricos que Paulo estava falando? Era a igreja do Senhor. Que não tenha por estabilidade as riquezas. Então, de todo jeito, meu irmão, você vai ter que andar em fé, tendo muito ou tendo pouco. Oh, aleluia! Então, eu queria só colocar esse fundamento e nós vamos passear um pouquinho nas escrituras. Deixa eu ver, eu vou ler. Hebreus 11, 1, 3. Você pode colocar aí, irmãos, agora os versículos mesmo, né, que eu pedi para ele, para não ficar só passando slide, né? Hebreus 11, 1 ao 3 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Estamos na mesma versão, né? Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pelo quê? Pela palavra, que palavra? De Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, isso aqui, né, na matéria do rema, nós chamamos a natureza da fé. Qual é a natureza da fé? Qual é a essência da fé? É ver, é crer sem precisar ver, tocar, cheirar. Eu creio e eu vou só aguardar a manifestação. Vou ler de novo. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. É meu, é fato e acabou. Se eu não estou vendo, mas a fé que Deus tem é essa. Essa é a fé de Deus. Que ele viu um caos e ele nem disse que era caos, só disse luz. E a luz obedeceu. Esse é o tipo de fé. Pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Era o quê? Deus falando. Hoje a palavra de Deus ela é escrita, mas quando Deus falou, ele falou como a gente está falando. Só que Deus deixou uma palavra escrita para ser falada. Porque aí tem um poder. A fé você recebe a graça por meio da fé. Como é que você libera a fé? Uma das formas é falando. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Outro versículo que eu quero ler, só estou dando uma base, fundamentando, né? Importante. Hebreus 12, 2. Os meninos estão colocando aí, Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador de quê? Da fé. Quem foi ele? Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Ele pegou isso para nós e ele precisou abrir mão de algumas coisas. Por isso ele é o autor e o consumador daquela fé. E hoje ele está onde? À destra do Pai. Quem está conosco? O Espírito Santo, morando dentro de nós. Quando a gente olha para a vida de Abraão, né, porque Abraão é considerado o pai da fé. E Abraão não tinha o Espírito Santo morando dentro dele. É por isso que as Escrituras chamam ele de pai da fé. Porque ele operou no nível de fé que era ali a fé de Deus. Bem perto daquilo que Deus procurava, né? Que Jesus ainda ia vir. E aí Jesus, ele consumou essa fé. Vamos olhar. Então, todas as vezes que eu quero desanimar, todas as vezes que a minha fé declinar, todas as vezes que eu quero medir o nível da minha fé, é só eu olhar para Jesus. Porque tudo e todos, querido, as coisas elas vão cooperar para roubar, para extrair, para furtar a nossa fé. Hoje nós estamos falando de fé, então você vai ouvir bastante essa palavra. E ela é como vamos dizer que na refeição, tudo numa refeição é importante.
E a proteína é muito importante na parte da refeição. Vamos chamar ela de proteína, coisa forte, coisa que vai te deixar, né, te dar sustância, como diz os antigos. Amém? Vou ler outro verso, a medida da fé, lá em Romanos 12, 3, que, né, lá é o tema que eu coloquei. Diz assim, Romanos 12, 3. Porque pela graça me foi dada, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, isso é Paulo falando, que não pense de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida que Deus repartiu a cada um. Então, aqui nessa sala, nesse ambiente, ninguém pode dizer que não tem uma medida de fé. Sim ou não? Se está todo mundo nascido de novo, essa medida da fé da parte de Deus, porque as pessoas que nem nasceram de novo, elas têm um tipo de fé. Mas Paulo está dizendo que Deus repartiu com cada um uma medida de fé. As escrituras, elas vão nos ensinar que também nós podemos fazer essa medida crescer, ou também ela pode diminuir. Mas cada um recebeu uma medida de fé. Então não adianta dizer que você não tem fé. Que quando dizemos isso, querido, é uma expressão que eu vou usar, né? Mas ferimos, né? Entristecemos o espírito, né? Por quê? Porque a Bíblia está dizendo que Deus compartilhou conosco uma medida de fé. Como cristão, nós temos que aprender a nos reeducarmos, ou educar a nossa alma, a nossa mente, com aquilo que a palavra diz que devemos falar e fazer. Se a Bíblia está dizendo algo a nosso respeito, o que é que nós temos que fazer? Diga concordar. É tolice, é insensatez quando a Bíblia nos diz para fazer, dizer, falar alguma coisa e a gente, não, mas eu não tenho, olha a minha fé. Eu acho que eu não tenho fé não, irmão. Você é nascido de novo, querido. Nós temos uma medida de fé. Isso parece uma coisa simplória, parece, né, esse é o tipo de ministração que toda igreja ministra, mas a gente precisa ouvir. Porque isso quer dizer grandes coisas na nossa vida. Nós podemos ter sucessos, um sucesso extraordinário ou um fracasso mesmo sendo nascido de novo. Amém? Vamos um pouquinho mais para frente. Você vai dar ainda mais glória a Deus e aleluia. Oh, aleluia! O Senhor é bom. Romanos 10, 8, 9. A lei da fé, crer e falar. Mas, o que ela diz? A palavra está perto de você. Eu não sei se é a mesma versão, mas aí deve dizer perto de ti. Aonde? Na sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos pregando. Aí no 9 ele diz, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O que é que o texto está dizendo? Ela está perto de mim. A palavra da fé que pregamos, Paulo dizendo, a palavra da fé, então a palavra da fé não é do verbo da vida, não. Porque há algumas pessoas que pensam que é a gente que inventou isso. Olha, o povo da fé, o povo da palavra da fé. O povo da Bíblia, não é não, irmãos? O povo da fé. E onde é que está essa palavra? Romano está dizendo que ela está perto de mim, perto de ti, na minha boca e no meu coração. Essa é a palavra que pregamos. É Paulo dizendo isso. Então você não tem que ter vergonha de dizer que eu sou da fé, não, porque parece que dizer que é da fé é um outro tipo de evangélico. Não, irmão, nós somos da fé. Porque eu já tenho mostrado para você, no começo dos versículos, que o justo vive pelo quê? Pela fé. Nós não vivemos pela razão. Se um cristão quiser viver explicando tudo, dando conta de tudo, explicando cada pergunta da ciência, querido, você vai ficar lá. A gente deixa para aquele irmão, porque tem umas pessoas específicas que Deus levanta para responder essas pessoas. Mas são umas entre o corpo de Cristo. Que, como é o nome dele, aquele irmão, top? Tássio Liturgo. Tassos Liturgo. É esse nome.
Licurgo. Então ele não deve ser nem daqui, né? Com sobrenome desse. É uma pessoa bem preparada que Deus escolhe no corpo de Cristo para ir responder os ateus e isso e aquilo e tarará. Mas se a gente for perder tempo, querido, eu não estou dizendo que ele está perdendo, ele está ganhando, porque ele está ganhando uma outra massa, um outro nível, uma outra esfera. Mas nós somos o povo da fé. Nós pregamos fé. Ah, mas isso. É fé que eu não vou deixar roubar aquilo que já conquistei em Cristo Jesus. Amém, querido? Então são verdades que a gente já conhece, que precisa estar bem firmado no nosso coração. Pode passar a próxima imagem. Por favor. Vou já indicar também os livrozinhos. Não, essa, né? Mas pode passar outra? Ah, tia, depois eu peço para voltar para essa aí, tá bom? É porque na hora. E aí a figueira secou. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Vou ler o nosso, então você tem gastura, como diz o cearense, de ler Marcos 11, 23? Eu tenho certeza aqui que não tem ninguém. Nós, o povo da fé, do verbo da vida, amamos esse texto, sim ou não? Eita glória! Eu gosto demais, irmãos. Todas as vezes que a gente passar por lutas e provações, não todas as vezes não, sem luta, sem provação, glorificando a Deus, um tempo bom, no tempo de bonança, a gente está lá em Marcos 11, 23. Como disse Rafael Marques, quando eu estava ouvindo Cristo, aquele que cura, ele disse, se arrancarem todos os versículos de cura da Bíblia, você ainda tem 11 Marcos 11, 1, 23. Oh, aleluia! Se alguém quiser provar para a gente que aqueles versículos que estão escritos na Bíblia de cura não funciona, nós ainda temos esse versículo que levantou e o irmão rei de um leito de morte. Oh, aleluia! Porque a gente pode dizer para aquela montanha, erga-se o mar e ela vai funcionar. Você pode colocar lá em Marcos 11, 20. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus, o Senhor é bom, nós te louvamos, Pai. Vou ler então, enquanto os meninos vão botando aí. Marcos 11, 20. E passando eles pela manhã, já vou começando a entrar mesmo na mensagem. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse, tendes fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim tudo o que disser será feito. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crendo que recebeste, e será assim convosco. Nesse texto que eu quero frisar mais, claro, né? Como diz lá Romanos, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Marcos vai dizer o quê? Se você disser. Como é que você libera a fé? Como é que libera a fé do coração? Falando. Se você, querido, você pode ser aquela pessoa mais crente. Quando eu falo crente, é crer nas escrituras da face da terra. Isso é uma coisa maravilhosa. Mas a fé só vai ser liberada se você falar. A confissão, vou já indicar aqui esse livro, depois eu volto a falar dele, A Grande Confissão de Mark Hanks. Super indico para você, aquele livro que você anda para todo canto, eu tive que pedir emprestado ali o da livraria, que eu não sei nem onde é que está o meu, para onde eu vou eu levo, que eu procurei na hora de vir e não achei. Maravilhoso. Não deve, olha, nós os cristãos, nós não devemos ficar, eu estava até falando que eu estou dando aula lá para os irmãos da Calcaia, né, uma benção, vida de louvor, e eu dizendo para ele, a vida do crente, ela não deve ser aquela, eu tenho que fazer hoje isso. Querida, a nossa vida, ela deve ser uma vida instigante em Deus. De louvor ao Senhor. Não deve ser uma coisa cansativa ler a Bíblia, não deve ser cansativo confessar a palavra. Porque o crente, o justo vive pela fé, é o nosso estilo de vida. É claro que o homem tem comunhão com Deus no Espírito. Mas a nossa alma e o nosso corpo vai precisar estar envolvido nisso. E não precisa de ficar muito emocionado com isso, não. Eu faço porque faço. Quando o médico passa para você para tomar um antibiótico, não vai dar certo se você... ontem
De 8, sei lá, de 12 em 12 horas. Eu tomei 8, aí hoje eu vou tomar, besteira, eu vou tomar 1 da manhã. Vai funcionar, irmãos? Como é que você acha que vai funcionar? Se a gente não confessa. Você acha que porque é Deus, ele tem a obrigação de fazer? Ele disse as regras. Ele está nos ensinando na palavra. Aí sabe o que é que o diabo conta? Que a gente fica cansado e enfadado. De quê? De ver na vida dos outros e não ver na nossa. Mas é como, mais uma vez, eu vou citar o irmão de novo, né? Porque eu estou sendo tão abençoado por ele, o irmão Rafael, ele dizendo, você precisa de um milagre e você quer confessar um versículo bíblico xoxo de manhã e pronto? Sim, mas Deus é tão grande e poderoso, sim, mas Ele nos ensinou como fazer. Preciso de um milagre. Se eu preciso de um milagre, querido, eu preciso fazer a minha parte. Se eu entendo nas escrituras que Deus cura e quando chega um diagnóstico, depois do choro, depois do espanto, depois do terror, depois seja lá do que for, daquela mini depressão que a gente fica, e não é fácil receber um diagnóstico, uma pancada, qualquer coisa que você possa imaginar, uma adversidade. Depois desse momento, eu só tenho que ir para um lugar. O lugar da fé, o lugar da palavra. E eu tenho que confessar. Mas você está ficando louco. E tem um monte de gente, querido, querendo ficar louco. Dizendo que é animal. Mudando sua forma de vestir, de se ver, de como se vê, mudando a sua identidade. E aí nós vamos ligar para aquilo que as pessoas estão falando, porque nós somos da fé e nós acreditamos daquele jeito. A Bíblia diz, provai de ver de como é o Senhor. Querido, provar e ver como é o Senhor, não é a gente viver uma vida medíocre não, abaixo da média não, no evangelho não. Haramanagachode carabacacê. Oh, Deus bom! E aí Jesus diz, tenha a mesma fé de Deus. Essa expressão, ela é tão forte, querido, que os tradutores, eles não tiveram coragem de dizer, tenha a mesma fé de Deus. Mas no original, se você tira lá as vogais, nem tem, né, vogal. Quando você lê lá, tenha a fé de Deus. Ou tenha a mesma fé que Deus. Porque Jesus estava dizendo uma dica para eles. Eles estavam espantados porque a figueira secou. E Jesus, em outras palavras, está dizendo, eu só estou usando a fé do meu Pai. Eu só estou usando a fé de Deus. Que fala e acontece. Oh, aleluia. Oh, Deus bom. Pode passar a próxima imagem, por favor. A outra, por favor. Essa aqui é uma frase do irmão Rex, que ele fala bastante, né? Quase todos os livros dele, um ministro maravilhoso, que é desse livro aqui. Ele é o escritor desse livro, muito bom mesmo. Aí ele diz, sua fé precisa mover sua boca, sua fé precisa mover sua boca antes de mover sua montanha. Qual é o tamanho do problema? Qual é o tamanho da montanha da nossa vida? Porque para algumas pessoas, por exemplo, dever 10 mil reais é uma grande montanha. Sim ou não? Sim. Para um empresário, isso não é uma grande montanha. É uma montanha, mas não é uma grande montanha. Mas dever 100 mil reais já é uma montanha bem significativa. Você entende? Mas o que é que ele está dizendo? Independente da montanha, do problema, da dificuldade, da pressão, se você não consegue primeiro, confessar a palavra, em outras palavras ele está dizendo isso, dizer o que a Bíblia diz, ele diz como é que você vai mover a montanha. Então ele dá uma instrução, começa a mover primeiro a tua boca, porque às vezes nós temos preguiça. Se você for sincero, você não precisa balançar a cabeça, nem dizer glória a Deus, aleluia, mas você sabe que é verdade. Nós temos preguiça de falar. E falar a palavra. Porque não é falar de qualquer jeito, é falar a palavra.
Na verdade, a gente tem que se reeducar por muitas coisas. Ai, está muito quente hoje. Ai, hoje está muito frio. Meu Deus, se você já passou da fase daquelas palavras tipo desgraçado, ou que não sei o quê, ou quintura desgraçado, ou não sei o quê, cão dos infernos, não sei o quê, começa a dizer um monte de coisa que acaba sendo murmuração. Eita, glória, aleluia. E aí já é uma reeducação na sua forma de falar. Há pessoas que acham que é muito preciosismo demais. Há alguns no nosso meio que dizem, isso é muito precioso. Eu não posso dizer, eu vou morrer de fome. Claro que eu não estou crendo nisso. Querido, é uma questão de educação, reeducação na nossa forma de falar. Não é ser crente, né? Tipo, chegou o espiritual. Sim, nós somos espirituais mesmo. Para um povo que é acostumado a falar palavrão desde que nasce, eu falei até para os meninos lá dando aula, eu vi um videozinho, aqueles vídeos que passam no Instagram, uma senhorinha mais ou menos, sei lá, uns 90, 80 e poucos anos. E aí o filmezinho era a neta, sei lá, alguém queria levar ela para tomar banho. Quem sabe que gente bem velhinha não gosta de tomar banho, água fria, né? A gente não gosta, né? E ela disse, eu não vou tomar banho. Só, querido, durante todo o vídeo, bem curtinho, da primeira à última palavra, ela estava falando palavrão. Agora me diz aqui uma coisa, nada, né? Não é uma crítica, né? Assim, no sentido maldosa. Eu digo que é o quê? Um mau hábito. Agora imagine você passar 90 anos da sua vida falando aquilo que não deveria falar. Trocando aquelas palavras e dizendo, Jesus, tu és bom. Obrigada, porque nessa idade eu tenho um fôlego de vida. Eu consigo escovar os meus dentes. Ela estava escovando os dentes. Com muito amor, com muito respeito eu digo isso pelaquela senhorinha. Foi só um vídeo que eu vi, mas me chamou a atenção. Então, um dia desse, a Sofia, minha filha de 5 anos, ela estuda no colégio. E que a gente tem, cada família tem uma forma de criar, né? Aí eu vi um dia desse, ela doidinha, chamando as coisas de doidinha. Meu bem, essa palavra é muito forte, Sofia, nós não usamos ela aqui. E quando eu vi isso, eu digo, vou ficar mais presente nisso aí. Vou ter que mudar o linguajar. Porque eu sou de uma geração que era assim lá em casa, ó. Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Mas era a minha geração. Então, meu pai falava palavrão. Fosse alguém falar lá em casa, a peia. Aqui a gente está no Ceará, né? Pode falar peia. Era surra. Então, a gente não falava. Mas era aquela geração, essa geração que sou eu. Daqui, qual é a geração de hoje? Faça pelo exemplo. Está vendo fazer, ele vai fazer. Vamos para frente, pregadora. Mais um versículo. 2 Coríntios 4:13. 2 Coríntios 4:13. Continuamos a pregar porque temos o mesmo tipo de fé mencionado nas Escrituras. Crie em Deus, por isso... Eu creio em Deus, porque Ele disse, tendes a fé de Deus como filho, ou aliás, sedes imitadores de Deus como filhos amados. O que é que eu tenho que fazer? Fazer aquilo que Deus faz. Fazer aquilo que Jesus fez. É simples, querido. A matemática funciona, a matemática de Deus funciona. Se eu e você fizermos, funciona. Pode ser o diagnóstico. Se você está agarrado como pitbull, se agarra com aquele osso, querido, vai funcionar. Porque Deus é fiel para cumprir. Mas, irmã Eva, e as pessoas que já morreram, pessoas de fé, querida, é cada um. E Deus? Você não conhece, nem eu, o coração de ninguém. Às vezes as pessoas querem partir. E qual o problema? Mas eu fui ministrar para umas mulheres, agora, acho que umas 2 semanas atrás, 2 sábados, que Deus nunca tinha falado comigo daquela forma, sendo usada para outra pessoa. Como Deus dizendo, não me peça para te levar. Eu ainda preciso de você na terra. Olha que forte. E eu passei a mensagem, me tremendo todinha, né? Mas tem que obedecer a Deus. Eu nem sabia. Depois a pessoa foi falar comigo, que realmente, e aí é outra coisa, né? O particular, que era Deus mesmo. Oh, aleluia, glória a Deus. Você entende? Às vezes a pessoa está dizendo, Senhor, eu quero partir. Está lá na mesa da cirurgia, você não sabe, está todo mundo orando na campanha,
E a pessoa tem credibilidade com Deus e Deus vai levar. E a gente não pode colocar isso na conta de que, olha aí, a pessoa é tão cheia de fé. Sim, mas até aquele momento ninguém sabe, querido. Mas se você se agarrar com a fé, vai funcionar, querido, para mim e para você. Porque Deus é bom, Deus é um bom pai. Vou dar uma puladinha aqui, porque estou olhando aqui, mas se for o caso, depois eu volto. Eu vou lá para a fé de Abraão. Romanos 4, 16, 21. Vou ler. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente o que está no regime da lei, mas também o que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu. Vou ler de novo. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Quem disse para ele? Deus. Se Deus falou, está falado. O que é que Abraão tinha que crer? Contra a esperança. Estou olhando para mim, se eu olhar para isso aqui não vai funcionar, mas quer saber, eu vou olhar para Deus, para aquele que fez a promessa. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu corpo amortecido, eu gosto disso, porque o texto está dizendo que embora levando conta o seu corpo amortecido, porque a fé ela não nega os fatos. A fé, ela está vendo aquilo que está acontecendo, mas ela está em outro nível. Eu estou firmado na palavra de Deus, não é no que eu estou vendo agora. Sim, o diagnóstico está aqui, o exame está aqui, mas a palavra diz isso a meu respeito. Era isso que Abraão estava dizendo. Sou um velho, não funciona mais nada, não existe Viagra nesse tempo aqui, não tem condição, não consegui ter nenhum filho, como é que eu vou ser pai de uma multidão? Querido, isso é maluquice para o homem natural. Mas o que foi que a Bíblia disse? Ele não enfraqueceu na fé, mas ele tinha um motivo pelo qual ele não enfraquecia na fé. Ele estava olhando para quem fez a promessa. Oh, aleluia! Quem fez a promessa, querido, para você? Eva, eu não tenho uma promessa, eu não tenho uma profecia. Você tem. Você tem as escrituras. Que não tem perigo de você dizer que é profetada, porque é Deus falando comigo e com você. A Bíblia diz que ele vela em cumprir a palavra dele. Ele está lá, ele não dorme, querido, como alguém que está numa maca e tem lá um enfermeiro, um médico, trocando plantão, mas olhando se a pessoa está, os batimentos cardíacos, está tudo funcionando. É assim Deus comigo e com você. A Bíblia diz que ele não dorme velando a promessa. Oh, aleluia! Oh, Deus bom! Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, ainda tinha uma agravante, que não tinha lá uma cocotinha novinha, não. Era um milagre, era em dobro, porque tinha que vivificar o corpo de Sara também. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto, porque a fé é o quê? A fé é convicção. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Querido, nós precisamos confiar em Deus, que ele é poderoso para cumprir aquilo que ele fala. Oh, aleluia! Pode botar aqui aquela imagem, a próxima? Por favor. Vai dar certo. Hebreus 11, 11. Mas aí é uma imagem que eu queria mostrar, né? Porque eu fiz a figura, né? Ali, eu quero, né? Mostrar. Pronto, deu certo? Pela fé, está lá em Hebreus 11, 11. Pela fé também, a própria Sara recebeu o quê?
Ela recebeu um filho nos braços? Não, ela recebeu poder. Naquele dia, querido, ela recebeu poder. E você e eu temos o poder dentro de nós. Agora ela ia fazer o quê? Aguardar a manifestação de segurar Isaac no colo. Oh, aleluia! Para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então, quando Deus prometeu, Sara até riu. Mas, olha, querida, às vezes na nossa vida a incredulidade vai vir, a dúvida, mas ela rapidamente se recompôs. E aí a Bíblia está dizendo lá em Hebreu que ela está na galeria da fé. Porque ela creu que ela recebeu o poder. Que poder é esse? O mesmo que gerou em Maria um filho, numa mulher virgem. A Bíblia diz que veio o poder do Altíssimo. Envolveu Maria e Maria ficou grávida de Jesus. É esse mesmo poder que estava lá fazendo isso com Sara. E é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E é o mesmo poder que habita dentro de mim e dentro de você. Que Paulo vai dizer que o vaso é de barro, mas a excelência desse poder habita dentro do nosso espírito. Existe um lugar blindado, existe um lugar de ouro, sei lá o que, dentro do nosso espírito, que é o lugar onde o Espírito Santo mora. Aleluia! Aleluia! É por isso, querido, que a pressão, ela tem que recuar. A enfermidade, ela precisa bater em retirada. É isso que eu falo, eu digo, o Todo-Poderoso habita dentro de mim. Como você pode querer estar aí, enfermidade? Como o câncer pode querer ficar no lugar onde Deus está também? Aleluia! A pressão arterial tem que ser perfeita, você vai ter que recuar. Diabetes, você vai ter que recuar. Porque o Todo-Poderoso mora em algum lugar dentro de mim. O próximo slide, por favor. Não, tinha um antes, não era não? Era esse? Não, então era aquele. Então aqui não passou um, mas tudo bem, eu vou ler aqui. Que é o de F.F. Bosworth. Tem aí uma frase dele? Se não tiver, depois eu leio. Bota aquele lá mesmo, da fé como um grão de mostarda. Por favor. Pronto. Eu vou ler esse texto, pode até... Você pode primeiro colocar em Lucas, depois a gente volta para aí. Eu ia até trazer uma sementinha de chia. Eu fiz uma pesquisa, viu? Para saber se tinha um grãozinho menor do que o de mostarda. E aí, meu my husband, de novo, né? Ele me ajuda, ele vai receber o mesmo galardão, né? Assim como todos que estão servindo aí nos bastidores. E aí, na pesquisa dizia que a chia, ela tem... É como se fosse o mesmo 2 milímetros, né? Elas duas. Mas o grão de mostarda, ele ainda ganha um pouquinho por causa do formato. Um é mais arredondado e o outro é mais... né? Tem tipo um ovalzinho. Então, eu vou ler esse texto que Jesus leu, tá? Lá em Lucas 17, 4, 6. Vai abençoar muito a nossa vida. Vamos lá? Aleluia. Lucas 17, 4, 6. Eu vou ler aqui, certo? Se por 7 vezes no dia pecar contra ti e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé, diga como? Um grão de mostarda, direi a esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Certo? O que é que estava acontecendo aqui? Vocês já sabem desse contexto, eu não li muito porque eu tenho outras coisas para falar. Mas o contexto aqui era sobre perdão. E aí os discípulos disseram, o quê? Tem que perdoar tudo isso? Quantas vezes Jesus? 70 vezes 7 até. Teve uma matemática lá que eles piraram, né, com isso.
Não, não é possível. Nós não temos em nós mesmos essa capacidade de perdoar desse jeito, não, Jesus. Parafraseando. Então, Senhor, aumenta-nos a fé, porque a gente não tem fé para isso, não. E aí, Jesus, a palavra, ela dá a resposta, querida. Ela não quer deixar a gente no vácuo, não. Ele quer que a gente saiba como é andar em fé. Ele disse, é simples, porque Jesus era assim, usava slide lá, né? Ele com certeza viu uma moreira, né? E aí ele disse, respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé como grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e não vos obedecerá, e ela vos obedecerá. O que é que Jesus estava dizendo? É simples. Você só precisa entender, né? No caso eles não tinham, mas aqui para nós que nós temos uma medida de fé. E não importa se ela é tão grande ou se ela é tão pequena, você tem fé o suficiente para mover uma moreira de lugar. Pode botar lá aquela imagem, eu vou ler lá só o que é que estava. Então, eu ia trazer, mas acabei esquecendo na correria, entra menino no carro, pega a menina, diz, olha, tem a mamãe, eu vou pegar a boneca, a bolsinha, as roupinhas para levar para a igreja. Aí esquece, né? Esqueci do exemplo da semente, mas você já sabe, todo mundo conhece a semente de chia, é mais ou menos daquele jeito, bem pequenininha. Pequena em tamanho, o grão de mostarda é uma das menores sementes, quase imperceptível a olhos humanos. Grande em potencial, quando plantada cresce e se torna uma árvore que pode abrigar pássaros em seus galhos. Jesus diz que essa fé pode mover a moreira para o mar, o impossível se torna possível. O que Jesus estava dizendo? A essência, o que está ali, pode parecer pequeno. Não importa o tamanho que você acha que tem, já está em você. Ele estava dizendo, e eu vou já falar de outro caso, que ele estava lidando com o coração. Presta atenção que Jesus aqui ele estava lidando com algo acerca do coração do homem. Eles expuseram uma fraqueza deles. Jesus disse, é difícil. Eu acho que a gente não tem fé para isso não. Então aumenta a nossa fé. Porque a coisa, presta atenção que Jesus... O que é que a Bíblia diz? Que a fé, ela é do coração. Então nós precisamos tratar isso. Eu vou já ler um outro exemplo, que era sobre expulsar um demônio. Mas ele estava dizendo, quando você perdoa alguém, querido, você começa por dentro, mas você tem que falar. Para você liberar pessoas que estão aprisionadas a você, você precisa falar. Jesus está tratando isso, você tem fé sim, para perdoar quantas pessoas precisarem. Porque ele disse, você não precisa de uma grande fé para fazer isso. Você precisa de uma fé como um grão de mostarda. Ele não estava nem dizendo, ele está dizendo, uma fé como um grão de mostarda, ela é o potencial dela é tão grande que você pode mover uma árvore gigantesca do lugar. Quanto mais você abrir sua boca para liberar um perdão. Eita, glória a Jesus. Jesus estava dizendo com isso, disso depende muita coisa no sucesso, no progresso da tua vida. E ele estava lidando com algo por dentro ainda. Mas ele estava dizendo, fé você tem. Basta você ter, você não precisa ter uma grande fé não. Basta ter uma fé como um grãozinho de mostarda. Se você, quiser gravar mais ainda a mensagem, você chega em casa, pega, se você tiver chia, bota só um grãozinho daquele na tua mão. Meu Deus do céu, se eu tiver fé como isso, eu posso mover uma moreira. Então o que é uma casa? O que é um carro? O que é, olha aí, o poder aqui, não era o bicho grudando aqui no microfone. O que é um casamento restaurado? O que é um diagnóstico de morte cair por terra? Simples, querido. Porque Deus já fez. A fé é, você fala em fé, o Espírito Santo concorda contigo e a explosão acontece no reino do Espírito. Oh, aleluia! Mas lá em Mateus 17:20, se você puder colocar aí, Mateus 17:20, outra questão, porque eu estou usando a palavra pequena fé, certo? Ou essa como um grão de mostarda, eu vou usar outro exemplo, que tem lá em Mateus 17:20, que diz assim, e Jesus lhes disse, por causa de vossa incredulidade,
Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será possível. Essa aqui é a Almeida corrigida e fiel. Essa que eu li, certo? Deixa eu ver aqui, os meninos colocaram aqui. Pode voltar só um pouquinho. Essa é tudo? Volta só um pouquinho, por favor. E ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Aqui eu li incredulidade, mas é porque está lá assim. Geralmente a Almeida é desse jeito aqui. Mas essa pequenez da vossa fé, que ele diz aqui, né? Cadê? A pequenez da vossa fé, essa palavra ali não é pistes, é apistia, é antifé. Por isso que, eu sei que, né, às vezes, né, para que usar o grego? Porque a Bíblia não foi escrita em português. Amém, queridos? É diferente, piste de apistia. Apistia no grego é antifé, é incredulidade, falta de fé. E fé no grego é convicção, certeza. Então lá está escrito que eles, quando Jesus falou e disse, vocês estão incrédulos, vocês não têm crédito. Porque o contexto aqui, vocês sabem qual era? Para expulsar um demônio de uma criança, de um rapazinho que estava bolando no fogo para lá, na água para cá, e o pai foi desesperado atrás dos discípulos. E eles não puderam expulsar. E aí Jesus ele começa com um discurso super pesado. Ô geração incrédula e perversa, até quando eu vou estar com vocês? Por que ele diz isso? Porque a bola é nossa. Quando eu for, vocês precisam já aprender sobre isso, porque ele já tinha um exemplo. Eu já ando com vocês, já estou explicando isso a vocês. Vocês não precisam que eu esteja fisicamente ali, porque é vocês que vão fazer. Jesus, então, por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? Presta atenção, naquela hora nós estávamos lidando com algo por dentro, o coração, não consigo perdoar. Agora nós estamos lidando com algo circunstancial. Mas o princípio é o mesmo. Ele diz, porque vocês não estavam andando em fé, vocês estavam andando em incredulidade, medo, falta de fé. Aí ele diz, né, aí eles vão dizer, porque nós estávamos de pequena fé, porque nós não estávamos crendo. Aí ele diz, de novo, olha o mesmo exemplo ele usou aqui. Se vocês tiverem fé, como? Não é do tamanho da árvore que dá mostarda. É como um grão. Olha que ele diminuiu bem, queridos. Ele reduziu demais. Ele não disse do tamanho de um galho, de um saco de semente. Ele disse de um grão. Como um grão de mostarda. Então, por que quando a luta vem, a gente não tem força? Lembra da pergunta do tema? Como está a sua medida de fé? E aí nós precisamos abalizar, sinalizar. Peraí, eu recebi essa notícia, eu recebi esse diagnóstico, eu recebi como eu estou. Você vai se analisar, querido. Dali, agora o que é que você vai fazer? Quando eu recebi um diagnóstico e eu percebi que eu não era tão forte naquela área da cura, porque nunca tinha ficado doente, aquilo me pegou de surpresa. Eu percebi, eu balancei. Fiz igual a Pedro, né? Vou, Jesus, tchucu, tchucu, tchucu. Depois, Jesus, me socorre. Se eu verifiquei isso e percebi que precisava me fortalecer, um sábio faz o quê? Se fortalece. Fui comprar todos os livros sobre cura. Eu vou dormir ouvindo Cristo, aquele que cura. Porque, querido, nós precisamos nos localizarmos. Sou muito bom nisso, tá? Pois então, verifique, tá bom? Quando chegar a pressão naquilo, você precisa, eu e você, precisamos nos munir. Não tem outro lugar, querida, é a palavra. Podemos orar para as irmãs, pedir oração para as irmãs de oração, pedir o pastor que ore por nós, interceda, e ele vai fazer, ele já faz, mesmo sem pedir. Mas tem um lugar, querido, que ninguém vai assumir no seu. Deus vai ouvir a tua oração e vai responder imediatamente.
A Bíblia diz que o anjo disse, porque Miguel era um anjo de mensagem, ele não era um anjo guerreiro. Ele disse, Daniel, na primeira oração que você fez, você foi ouvido. Eu não vim te entregar a mensagem porque uns príncipes nas regiões celestiais me prenderam, não estavam me deixando, estava lutando. Precisou um anjo de guerra vir para me ajudar. Mas eu estou aqui para dizer que Deus te ouviu desde o primeiro momento. Eita, glória a Deus. Então, querido, isso aí é para dizer para você, pode passar só aquela imagem, a próxima, que não importa o tamanho da nossa fé. Está bem gigante aqui, né? Aqui, ele botou esse pouquinho aqui, mas são várias sementinhas ali. Aqui uma semente, como é que uma semente deste tamanho faz uma árvore enorme? E lhe respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade digo que se tiverdes fé como grão de mostarda, direis a este monte, passa-te daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. O que é que Jesus está dizendo? Não tenha medo de expulsar demônio, ele vai sair. Não tenha medo de expulsar enfermidade, ela vai sair. Não tenha ousadia em confessar e chamar aquilo que é seu. É seu, querido. Recebe. Mas eu não quero, irmão, eu quero um carro cair nos pedaços. Eu quero ver se eu não vou para o céu. Vai, você vai, querido. Tem problema nenhum, nós não somos o povo que pregamos prosperidade exagerada, não. Se você quiser ir com aquela roupinha bem, né, tem problema nenhum. O céu, lá no céu, você vai andar em ruas de ouro, você vai ver muito cristal, você vai ver coisa que você nunca quis ver na terra. Tá tudo bem, você vai para o céu. Mas não repare, não acha ruim quem quer. Você entende, querido? Sabe por quê? Porque quem quer dá trabalho, porque Jesus disse que nós teríamos com perseguição. Tenta montar uma grande empresa. Eita, glória a Jesus. Tem muitas perseguições, mas sabe de uma coisa? Você frutifica para o reino. Você abençoa, você pode contratar pessoas. Querida, eu estou crendo para 100 pessoas trabalhando naquele lugar. Oh, aleluia. Você sabe o que é isso? Você alimentar 100 famílias. Não se trata apenas de você, querido. Tem um reino de Deus. Você sabe que é um missionário lá onde está, precisando de alguma coisa e você poder fazer. Quem aqui não queria fazer? Todos. Mas se você disser que não quer, Jesus não vai te dar, porque ele vai te respeitar. E se você disser que quer tudo aquilo que Deus disse que já liberou nas regiões celestiais, não vai cair um saco de dinheiro, não. Mas ele vai abrir porta, ele vai trazer as conexões, ele vai fazer. E vai te tirar do comodismo. Aleluia! O Senhor é bom. Oh, Deus bom. Vê se o próximo dá certo aqui. Eu não sei se ele... Pronto. A confissão constrói a estrada pela qual a fé transporta sua poderosa carga. E.W. Kenyon. Ali a estrada feita. Quem fez? Dentro desse contexto, a confissão. É a confissão que vai construir a tua estrada. Para quê? Para a poderosa carga da fé passar. Tamanho, qual é o tamanho desse caminhão, dessa carga? Quem vai dizer é você. Ah, mas eu não tenho uma grande fé. Mas Jesus disse que nem você nem precisar, você já tem a medida da fé. E que se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer um monte que ele vai para colar e ele vai ter que te obedecer. Oh, aleluia! Já estou dentro do meu horário. Vocês estão bem? Oh, aleluia! E aí, querido, eu vou ler aqui, vou terminar com o último, mas vocês lembram que Jesus falou também de um homem de uma grande fé. E eu vou só citar ele, porque ele está lá em cima, o texto dele. Mas vou citar outra mulher também. O centurião, quem lembra dele? Ele chega para Jesus, ele diz que tem lá alguém enfermo e que ele pediu a Jesus para curar. E aí Jesus disse, eu vou. Quem não queria receber Jesus? Não, Senhor, não sou digno nem de que entre na minha casa. Diga só uma palavra e ele vai ser curado. Agora nós estamos falando, ele não está dizendo aquilo porque ele era muito simples e não tinha nenhum café para servir a Jesus, não.
Ele era um homem grande. Então, se Jesus chegasse lá, ele ia ter um banquete para servir a Jesus. Ele não estava falando disso. Ele estava falando da honra que ele estava dando a Jesus. Ele estava dizendo, eu reconheço que tem poder em você. Diga só uma palavra e ele será curado. Aí qual é a resposta de Jesus? Eu ainda não vi fé grande como essa em Israel. Aí Jesus, ele ficou admirado com o tamanho daquela fé. Mas o que foi que fez Jesus ficar admirado com o tamanho da fé? A forma como ele falou. A maneira como ele viu aquilo. Querido, nós precisamos ter palavras sábias. Eu vou já citar aqui um apelo de uma mãe e que parou Jesus. Deus, ele vai escutar. Deus está escutando o tempo inteiro. Mas ele vai atender a tua fé. Ele vai atender a palavra. Me lembro no começo da minha fé, parece que não tem nada a ver, assim, parece que não tem nada demais. Mas naquele momento era uma experiência especial. Eu disse, Senhor, por favor, por favor. Ele disse, filha, no nome de Jesus. Porque eu estava só implorando, pedindo a Deus e não estava andando como Ele queria que eu fizesse aquela oração. É simples, que é no nome de Jesus. E aí você vai ter como? Crendo e confessando. Então, o que fez aquele homem ficar tão maravilhado, né? O que fez Jesus ficar tão admirado, que só teve 2 vezes que Jesus se admirou. A fé grande desse homem e a incredulidade do povo da terra dele. A Bíblia diz, querido, que ele não pôde fazer muitos milagres ali, a não ser curar algumas pessoas impondo as mãos. Ok, o texto vai dizer, porque nenhum profeta é digno na sua cidade. Mas o que barrou Jesus foi a incredulidade. Porque Deus ouve fé. O que o texto está dizendo que ele não honraram a vida dele, né? Porque talvez ele fosse de lá, eles consideraram tanto a pessoa que está ali, que eles não receberam. Entende? Por ser comum demais. Às vezes, quando você acha que é comum demais, faz parte, está todo tempo ali, às vezes você não quer receber. Aí perde a palavra, perde o milagre. Amém? Vou terminar com esse texto, viu? A gente já vai encerrar. Mateus 15, 21, 28. É com esse aqui mesmo. Eu vou ler um pouquinho, porque tem umas coisas que chamam a atenção nesse texto. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos aproximaram-se rogando-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui eu enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso ele está respondendo para os discípulos, né? Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então ele respondeu e disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançaram aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus, mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. O que fez Jesus parar? Porque ele não ia parar. Você entende? A fala daquela mulher. Ele vai chamar de grande fé. Se a gente desiste no caminho, Deus deu uma promessa, Deus liberou algo para nós. Eu não estou mais nem falando aqui de professor, estou falando das escrituras, estou falando de adversidade. Chegou aquele tempo, perdi tudo, fali, casamento, só Jesus na graça, um diagnóstico. Se a gente não prossegue conforme a palavra, querido, nós não vamos ter bom êxito. Nós vamos fracassar.
Mas a Bíblia diz, e ela coopera conosco para sermos pessoas de sucesso na terra. Mas o que é que eu devo fazer? Essas mesmas coisas que a gente está conversando aqui. Você vê que não é nada impossível. Pode participar de um momento de mover estudo, são liberações da unção. É muito bom você receber, né, uma profecia vindo do Senhor. Aquele momento, há momentos que a unção está muito presente no ambiente para realmente ali coisas são destravadas, coisas são quebradas no reino do Espírito. São cultos especiais, são cultos importantes. A gente deve receber tudo da parte de Deus. Mas na nossa vida comum do lar, querido, é o A, B, C da palavra. É exatamente isso que a gente fala. É uma vida com Deus. É quando a gente fica assim, quer saber de uma coisa, a minha vida é essa mesmice, o que está acontecendo? Aí a gente que tem que verificar. Mas que todo mundo, acontece as coisas com todo. Você conhece algum crente assim, que parece que a pessoa está com o carro atolado e não sai do lugar? Deus não está errado. A palavra não deixou de funcionar. E não é porque a pessoa está em pecado, não. Não é porque a pessoa está fazendo coisa errada, não, querido. Às vezes é só porque não está andando no básico. Cansou do básico. Irmão Reagan. Menino, irmão Reagan. Ai, aqueles livros, precisa de muita mudança ali. Aqui está assim, ó. 3/3/09. 2009, quando a gente comprou esse livro. Nós estávamos chegando na palavra da fé, por assim dizer, né? No verbo da vida. Aqui a gente estava no 2º ano do reino. A fé para mover montanhas. Querida, eu li esse livro. Eu fiquei tão impactada, eu li agora esses dias. Eu fiquei tão impactada com isso aqui. Mas muita gente pode desprezar isso aqui, sabia? Porque nós somos especialistas. A Bíblia fala sobre isso. Que quando a gente come muito mel, a gente fica enfadado, né? Não quer saber de doce. Come um pudim inteiro. Come um pedaço de pudim, come um pudim inteiro para ver. Mas o sábio não pensa assim. Você tem que honrar aquilo que você recebeu. A gente não pode ficar tão conhecedor das escrituras, querido, e depois, menino, eu conheci, antes era mel, depois virou fel. Estou criticando não, querido, não estou nem sabendo. Mas sabe de uma coisa, isso aqui abençoa demais. Quando tu não tiver tempo de evangelizar ninguém, dá um livro do irmão Reagan. O primeiro livro que eu li daquele homem, eu fazia jejum desequilibradamente. Meu marido adquiriu uma pedra no rim, fazendo jejum sem tomar água. O primeiro livro que Deus, sem nem conhecer nada de irmão Reagan, chegou para nós, foi o Jejum Equilibrado do Kenneth Reagan. Querida, esse homem foi uma benção. A literatura dele é uma benção. Se você ler esse livro aqui, A Fé que Libera, uau! A fé que ele dizendo nesse livro aqui, querido, que ele quando tinha, né, ele conta aqui uma experiência que ele teve muita comunhão com o Senhor, e Deus chega um momento que pergunta para ele, ele estava meditando em outras coisas, sempre ele fazia jejum 2 vezes por semana, depois Deus pediu para que ele fizesse outro tipo de jejum, mas ele estava nesse dia meditando, quando ele fazia jejum ele ficava meditando, acho que lá no templo, ao redor da mesa, e ele disse que o Senhor pediu para ele ler de novo. Quantas vezes você já leu Marcos 11:23? Disse, Senhor, eu perdi as contas. Porque ele leu desde que ele tinha 16 anos de idade. Ele disse, ele não sabia responder aquilo para Deus. Ele disse, pois abra, eu quero que você veja algo que ele não havia visto no texto ainda. Os 3 dizer. Ele disse, eu não tinha visto. Que a fé era isso, você cria uma vez e você falava 3 vezes naquele texto. Só que ele disse que havia perdido as contas. Às vezes a gente acha tanto que já sabe, que se eu e você lermos o mesmo texto, a gente vai ver, porque é o Espírito que revela. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa mulher, ela deu a resposta certa, sim, Senhor. Mas os cachorros comem das migalhas do seu Senhor.
Em outras palavras, ela estava dizendo, não importa o que você me der, porque até a migalha que cai da sua vida vai curar a minha filha. Quem aqui já ouviu pessoas que não têm aliança com o Senhor, mas que já foram curadas de câncer? Já foram, tiveram curas que era para medicina irreparável? Fé. Migalha. Eita! Jesus disse isso. Que as migalhas, o pão era para quem? Ele disse, eu não posso te dar o pão. Porque Jesus ali, ele não tinha uma liberação. Lembra que Jesus não respondeu nada? Jesus estava esperando uma resposta do Espírito. Jesus era um homem guiado pelo Espírito. Mas aí ele diz para ela, já que ela confrontou, ela não desistiu. Querido, não está mais no tempo da gente dizer mimimi para Jesus, não. Não, a gente não diz para Jesus, mas, não, tem uns irmãos, tem isso, tem aquilo, tem não sei o quê. Deixa de receber o que Deus deu para nós. Ela não quis saber. Não importa como eu sou considerado, se eu sou considerada. Isso aqui tem um contexto histórico, lá do Antigo Testamento. Jesus falou aquilo porque ela saberia que ele estava falando com o povo dela. Então tem um contexto que aquela mulher sabia, mas uma coisa era certa. Eu sei porque sei que é você que está fazendo milagres e eu não vou sair daqui. Não importa de onde eu vim, não importa como eu sou classificada, eu não vou sair da sua presença. E Jesus, ele nunca vai expulsar alguém da presença dele que queira ele. Uma vez eu perguntei isso, Jesus, por que você não mandou Maria ir ajudar Marta? Ele disse, é impossível eu pedir a alguém que está na minha presença para se retirar. Ele falou isso para mim, foi pessoal. E aí eu entendo o que ele disse para ela. Ela não ia sair, querida. Aí sabe o que foi que Jesus disse? Grande é a tua fé, mulher. Realmente o pão ele tem para mim e para você, querido. Então, querido, está na hora da gente parar de comer migalhas. E migalha pode ser qualquer coisa na nossa vida. Mas ele disse, coma do pão. Mas eu já vivi até isso, até aqui. Eu já vi tanta coisa acontecer. Pois é, mas Deus tem algo novo. Eis que faço algo novo. Pode ficar de pé, para ficar, parecendo que já terminou mesmo. Eis que faço algo novo. O nosso Deus é um Deus que faz um rio no deserto. Querido, o que é que nós precisamos que Deus faça? Eu creio, mesmo estando nessa igreja, que é tão conhecedora da palavra de Deus, mas o meu clamor diante do Senhor é, Senhor, que revelação chegue na minha vida também, querido. Por um acaso eu estou aqui com o microfone, mas eu preciso de iluminação como você que está aí. Porque nós nunca vamos parar de crescer no Senhor. E só sabe quem passa o embate, quem está passando. Mas sabe de uma coisa? Eu tenho realmente requerido no reino do Espírito. Não é requerido de Deus. É requerido no reino do Espírito. Tudo que foi liberado para nós. E às vezes parece que se a gente se acostumar com coisas simples, a gente vai achar que a fé não vai funcionar. Esses dias lá, perto lá na nossa rua, eu chamo de bueiro, mas não era alguma coisa da CAGES. Quem já ouviu aquelas tampas, falei até isso lá também na Calcaia, aquelas tampas que bate, só falta tirar teu juízo. E aí os carros passavam, porque lá é um movimento muito grande. E a gente estuda, a gente dorme ali naquele lugar, e você precisa de concentração para dormir, para estudar, para ficar em família. E eu não sei quantos milhares e milhares de carros passando, a noite inteira, porque o povo não dorme não, Sempre tem alguém de madrugada andando. E aí eu falei com meu irmão, que ele conhece uma galera aí, o povo da prefeitura, o pessoal, uns contatos. Meu irmão, não tem ninguém para tu falar, não. Aí Celedino, que é o rapaz que faz tudo lá em casa, da manutenção. Celedino, não dá para botar uns negócios ali naquela tampa no meio. Dona Eva, eu já fui olhar, não dá nada. Se botar lá, vai cair. Era ferro no ferro. Aí Jesus, e agora?
Senhor, só se o Senhor está com providência, porque a network daqui de baixo não está funcionando, não. Eu já falei, não está funcionando, não. Porque eu falei com meu irmão que ele conseguiu mudar a rua. Eu digo, então vai conseguir mudar uma tampa, né? Com as outras network que estavam por lá. Mas ele disse, não consegui, nem falou, nem, tipo assim, é uma besteira. Mas para mim aquilo não era, aquilo estava me perturbando. Aí eu tenho a foto, querido, porque Deus é lindo demais. Aí o Celedino, que é o menino da manutenção, ele mandou uma foto para mim, o caminhão lá, e ele ajeitando. Eu digo, Celedino, e o que foi? Sei não, dona Eva. Tá aqui o caminhão ajeitando. Eu digo, com certeza, Celedino. Aí eu botei para ele, meu santo é forte ou não é? Ele botou, dona Eva. Querido, não foi R$1 milhão que apareceu na minha conta. Mas o nome dele está sendo glorificado desde o dia que ajeitaram aquilo ali. Uma vida de louvor e adoração ao Senhor. Uma vida de fé. Eu não sei como aconteceu, qual foi o anjo que se vestiu de paletó e usou a credencial dele. Mas ele mandou um caminhão ir lá ajeitar. Porque Deus ouve você, querido. Uma vida de fé, ela não é só quando a gente está na igreja. É quando você está na sua cozinha. É quando você está na sua sala. É quando você precisa pagar aqueles boletos. É quando uma depressão está querendo te pegar. Porque coisas assim acontecem, querida. A pressão é violenta. Você não sabe mais em quem acreditar. Uma galera diz que não pode comer carne. Outra galera diz que tem que comer carne. Outra galera diz que é para fazer isso, aí você vai para lá, e depois não é para fazer isso. Aí sabe o que é que eu faço? Eu vou para a palavra. Salomão comeu carne, Jesus comeu carne, comeu peixe. Mais do que nunca, querido, nós precisamos voltar para a palavra. Precisamos ser guiados pelo Espírito. Precisamos estar no equilíbrio, é o equilíbrio da palavra, porque o mundo está perdido. Muita gente boa querendo ajudar, mas assim atrapalhado também nas informações. A gente pega tudo que é bom, a gente, né, come o peixe e tira as espinhas, mas mais do que nunca, a tua maior network, teu maior psicólogo, teu maior médico se chama Jesus de Nazaré. Aquele que vai te ajudar a prosperar. Se você quer muito prosperar, querido, não fica perto de pessoas que querem te arrastar, mesmo sendo crente. Ama o irmão, abraça o irmão, ora por ele. Mas se tudo que você quer é mudar de vida, virar uma página na tua vida, querido, com uma pessoa o tempo todo do teu lado, puxando você, dizendo versículo, te trazendo para um lugar. Não, mas a Bíblia diz que isso é besteira. Você não vai crescer. Porque, como diz o mundo aí fora, nas 5 pessoas que você circula, é como o teu padrão vai ser. Quero ser curado, quero ajudar um parente a ser curado. Ficar perto de pessoas que não acreditam na cura não vai trazer a cura para você. Viu o que é que eu faço? Se não tiver ninguém para crer comigo, você tem quem fez aqui rema? Você é inscrito no Aluminai? Nós temos mais de 800 professores falando sobre fundamentos da fé. Cristo é aquele que cura, uma vida de prosperidade, uma vida de louvor. Você sabe que tem pessoas que se esmeraram para estar lhe ensinando. Aquele é Rafael Max, aquele rapaz tem me abençoado tanto. Preciso mandar uma oferta generosa para ele. Isso não paga. Mas, querido, quando você recebe de alguém usado por Deus para te levantar, você quer fazer tudo para abençoar. As minhas orações têm chegado. Não desperdice. Meu ministério, querido, quem pôde roubar o teu ministério? Foi Deus que te deu.
Você não pode simplesmente jogar. Senhor, eu não estou mais. Eu acho que eu nunca fui chamado para ir. Quem é você, querido, para dizer isso? Paulo diz: como a criatura pode dizer ao Criador, por que me fez assim? Se Deus te chamou para algo, você é o guardião daquilo. Não deu certo por causa de homens, por causa disso, por causa daquilo. Sim, mas não foi por causa de Deus. Deus te planta. Deus aplaina. Deus corta aquilo que precisa cortar. E Ele quer que você seja uma árvore frondosa. Ah, mas porque o meu pastor não está bem. Não tem nada a ver com o seu pastor. Não tem nada a ver com ele, querida. É Deus que faz. O holofote quem coloca é Jesus. Tá perto, tá bem pertinho. É como um grão de mostarda. Não precisa ser grande. O que foi que aquela mulher fez para Jesus? Dizer que ela tinha uma grande fé. O que foi que aquele homem fez para Jesus dizer que ele tinha uma grande fé? Foi a forma como ele se conduziu, em honra. Foi a forma como ela disse: eu não saio daqui sem a minha bênção, como disse Jacó. Hoje eu não saio daqui, eu não te deixo. O anjo, me solte, me solte. Os estudiosos dizem que ali era uma cristofonia, que era como Cristo. Toda vez que aparece o anjo do Senhor, eles têm uma confirmação, né? Um acordo entre eles, que era como se fosse Cristo. Ele disse: hoje eu não saio daqui enquanto me abençoar. E a Bíblia diz que aquele anjo tocou na concha para mostrar o Deus que ele servia, e a vida dele foi completamente transformada. Você recebeu essa palavra? Eu não vou chamar ninguém aqui porque já está tarde, mas eu vou fazer uma oração por você. Pai, eu te rendo graças, Senhor, por cada um que está nesse lugar. Sim, Senhor, nós já conhecemos a palavra da fé. Mas nós te rendemos graça, Pai, porque nós não nos cansamos de ouvir sobre a sua palavra. Obrigada por ela impregnada no nosso coração. Nós vamos frutificar, Senhor, a 30, 60, 100 por um. Por onde passarmos, Senhor, em nome de Jesus. Eu te agradeço por cada irmão, por cada irmã, por cada criança que está nesse lugar, que congrega neste lugar. Nós declaramos que essa igreja é uma igreja abençoada, próspera, cheia da palavra. Como aqueles umbrais das portas do sangue de Jesus. A tipologia daquele cordeiro é assim na nossa vida, Pai. Toda maldição já foi quebrada. E nós temos toda a sorte de bênção em Cristo Jesus. Eu oro para que cada porta que precisa ser aberta na vida dos meus irmãos sendo liberadas. Toda fortaleza, toda opressão caia por terra no nome de Jesus. Toda resistência do diabo caindo por terra em nome de Jesus. E as pessoas que precisam serem livres dos seus cativeiros, livres e libertos no nome de Jesus. Aqueles que precisam prosperar dentro dos seus negócios, o sopro divino, vindo dos 4 cantos dessa terra. Nós dizemos para você, nação brasileira, você é bendita do Senhor. Você é abençoada. Essas terras são férteis. É nesta nação que vamos prosperar. Não, nós não vamos ficar pobres e miseráveis. Nós prosperaremos. O Deus dessa nação se chama Jesus Cristo, ungido de Deus. Você ainda é o Deus desta nação, Senhor. Obrigada porque você vai governar através dos justos dessa nação. Toda injustiça caindo por terra. Os lugares de autoridade sendo governados pela justiça. Em nome de Jesus. Um sopro
sopro do Espírito dos 4 cantos dessa terra a favor da nossa nação. Se não tiver livramento nessa nação, ela virá das outras nações desta terra. Mas nós não morreremos antes de ver os seus feitos acontecer nessa nação. Em nome de Jesus. Oramos pela justiça. Abate-se a iniquidade e a justiça reine nessa nação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu pastor, muito obrigada. Ai, meu Deus.